O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou nesta terça-feira que Jair Bolsonaro seria o único nome da oposição capaz de vencer as eleições em 2026. Ao ser questionado em entrevista sobre a busca do ex-presidente em reverter a inelegibilidade, o mandatário disse torcer para que ele vença essa batalha e concluiu dizendo que a sua afirmação sobre pleito presidencial do próximo ano é baseado em pesquisas. Apesar da declaração, Zema se colocou à disposição para concorrer ao cargo, caso Bolsonaro seja impedido de disputar a eleição, mas pregou uma união da oposição em nome de um bem maior: derrotar o atual governo. Você, Dávila, as falas de Romeu Zema, que sempre é lembrado como um possível candidato em 2026, mas dizendo que, na avaliação dele, o único nome que pode vencer o pleito em 2026 seria Jair Bolsonaro. Apesar de você sempre destacar, o campo liberal conservador, o campo da direita, ter muitos nomes, parece que, em grande parte das pesquisas feitas com os integrantes da direita, ainda Jair Bolsonaro é sempre o nome mais citado. Zema é um bom mineiro, e como um bom mineiro fala uma obviedade. Qualquer pesquisa que se apresenta hoje com presidenciáveis em 2026, Jair Bolsonaro lidera folgadamente, e todos os outros estão ali tentando ver quanto que percentual dessa pesquisa eles começam a aparecer os governadores. Então, o que ele fala é uma obviedade. Se olhar hoje as pesquisas, a fotografia de hoje, o candidato capaz de vencer Lula é Jair Bolsonaro. Agora, se ele não recuperar os direitos políticos, a coisa começa a mexer o ponteiro lá em 2026. E essa definição de candidatura provavelmente só vai acontecer entre maio e junho de 2026. Então tem muito chão até lá. E até lá os governadores têm que governar mesmo, esquecer essa história de presidência da República. Por quê? Porque será fundamental para esta união que Zema prega e que eu defendo também, que nós olharmos com cuidado para os palanques regionais, Canhato. Não é apenas eleição presidencial em 2026. Nós vamos eleger deputados federais, senadores, governadores, deputados estaduais, e nós precisamos estar unidos nessas candidaturas para montar as chapas, para ter nomes e para não dividir. Porque realmente, se nós tivermos 6 candidatos a senador em São Paulo, a chance é eleger um candidato da esquerda que vai estar unido, um deles. Então, nós, em vez de conseguir 2 vagas, provavelmente você só vai conseguir 1 vaga. Então, é muito importante trabalhar essas alianças locais, regionais. E isso é o que vai acontecer daqui para frente. Mas a resposta de Zema é a resposta que, na verdade, é baseada em pesquisa. Pesquisa hoje mostra que Jair Bolsonaro é, sim, o candidato da direita que tem maior chance de derrotar o presidente Lula. E é o que ele está dizendo. E Zema já se colocou de uma forma, ao meu ver, muito grandiosa politicamente, a disputar qualquer coisa. Se ele não for candidato à presidência da República, ele topa participar como vice numa chapa, ele topa disputar o Senado, ele quer participar de um time capaz de tirar a esquerda do poder em 2026. E muitos dizem que esses nomes que são apontados como possíveis candidatos em 26, caso não seja possível, sairão candidatos ao Senado por seus estados, né? Imagine só, nomes aventados para a presidência da República, talvez sejam candidatos ao Senado Federal, 2 vagas por estado, inclusive. Você, Mota, as falas de Romeu Zema não se comprometeu quando diz que Bolsonaro seria o único nome da oposição capaz de vencer as eleições em 26? Discutir eleições é uma coisa complicada, né? Especialmente aqui no Brasil, onde as eleições se misturam com justiça de uma forma talvez única no mundo, né? Sem paralelo. Então, eu não vou falar de eleições, vou falar de popularidade. Nenhum político brasileiro tem uma popularidade parecida com a de Jair Bolsonaro. Eu sei que tem gente que, quando ouve essa frase, espuma pela boca. Mas isso não é uma análise política. Isso é uma constatação. E o mais impressionante é que essa popularidade ela é orgânica. Ela foi construída sem nenhum artifício monetário e sem nenhum marqueteiro pago com milhões. Muita gente critica o presidente Bolsonaro por suas ideias, por suas ações, ou às vezes pela falta de ações,
mas ninguém, até onde eu consigo ver, nenhum outro político conseguiu estabelecer uma comunicação tão direta e sincera com o cidadão brasileiro, principalmente o cidadão mais humilde. Então, se é isso o que conta em uma eleição, como deveria ser numa democracia republicana com voto universal, então o governador Zema tem razão. Bolsonaro é o único nome para 2026. Pois é, agora, alguns nomes aventados para a eleição de 26, para disputar a presidência, eu percebo que, quando questionados pelos jornalistas, Beraldo, adotam uma postura muito respeitosa com o processo eleitoral, mas principalmente com Jair Bolsonaro, né? Não, o candidato é Jair Bolsonaro. Não, ele é o único possível capaz de vencer a disputa. Talvez o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, seja uma exceção a essa regra, já se colocando como candidato e dizendo que vai disputar independentemente de qualquer coisa. Mas você acha que trata-se de uma estratégia também de comunicação e, naturalmente, aguardando os próximos passos, Beraldo? Neto, a gente vê que vários governadores foram eleitos em 2018 naquela onda bolsonarista. Então, Jair Bolsonaro puxou de forma surpreendente, muito forte, o voto de direita, tanto para presidente, para ele próprio, né? Foi eleito com uma campanha de baixíssimo custo e um resultado impressionante, mas também para o Senado e os governadores de estado. Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, por exemplo, e em Minas Gerais, Romeu Zema. Romeu Zema, que era um candidato que, se você olhasse friamente para o cenário ali, ele estava disputando contra, se não me engano, Antônio Anastasia, que era o número 1 ali do núcleo, né, tradicional da política mineira, e conseguiu, de forma surpreendente, vencer as eleições. Romeu Zema, ele pode ser muitas coisas, mas ele é inteligente. Ele burro não é. Ele não serve para burro. Então ele sabe que nas eleições de 2026, o cenário para ele vai ser diferente do que aquele cenário surpreendente de 2018. Então ele precisa se posicionar bem. Ele precisa fazer alianças que sejam fortes o suficiente para viabilizar uma eventual candidatura a presidente. Por isso, tanto ele quanto os demais que sabem que precisam do voto que virá dos apoiadores de Jair Bolsonaro, eles têm que tratar Jair Bolsonaro com todo o respeito e tentar se gabaritar para merecer o apoio de Jair Bolsonaro, que é o que tudo indica, fora do núcleo de Bolsonaro, pela entrevista que ele deu recentemente, o mais bem posicionado parece ser Ratinho Júnior. Já Ronaldo Caiado, que você citou, governador de Goiás, ele está num outro momento de vida, inclusive. Ronaldo Caiado já é mais velho, bastante mais experiente, já foi candidato a presidente. Ele sabe que se lançar para a presidência nesse momento, para essa campanha, é ali um propósito de vida. Ele que vai, né, caminhando ali para a fase final da sua vida pública, então ele, né, se sente naturalmente no direito de pleitear com ou sem o apoio de Jair Bolsonaro, apresentando os resultados que teve em Goiás, essa disputa presidencial. Mas, de qualquer forma, todo mundo quer dançar com Jair Bolsonaro no baile e ir embora do baile com Jair Bolsonaro. Todo mundo, vírgula. Dávila, será que é bem assim? Porque o Dávila publicou um artigo muito interessante hoje na Folha de São Paulo. O título é "O que você vai fazer pelo seu país?". Ele discorre sobre alguns desafios do nosso Brasil, mas também sobre essa aposta nos populistas, né? Tanto de direita quanto de esquerda, e segundo a reflexão do Dávila, esse seria um erro, né, Dávila? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente debate aqui, os nomes que aparecem, e muitos defendem a tal união da direita, um cardápio mais enxuto para o eleitor, mas muita gente acha que não, que o cardápio vai ser muito mais amplo, com várias opções, pelo menos no primeiro turno. Você pensa que é mais ou menos por aí? Vai ser amplo, sim. E, aliás, é até um erro dizer que Jair Bolsonaro é o único
Porque se amanhã ele não consegue ser candidato, quem é o candidato? Então vamos perder a eleição? Então joga a toalha e não tem eleição? Não, não é assim. Nós precisamos construir candidaturas competitivas, por isso que nós temos tempo para isso. Não podemos deixar de reconhecer que hoje, numa pesquisa, Jair Bolsonaro lidera qualquer outro nome. Mas não pode dizer que é o único. Aí amanhã ele não tem mais condições de disputar a eleição, porque o Supremo não aprova. E aí o que acontece? Não tem candidato? Se é o único que ganha, os outros não vão ganhar. Não, não é assim. Nós temos de trabalhar para construir essas candidaturas. E o meu argumento é que nós temos uma excelente safra de bons governadores. E governadores que têm histórico de entrega, que têm histórico de governo bem feito e que têm histórico da defesa dos princípios democráticos. Tudo isso são ativos muito importantes numa eleição. E hoje não são explorados porque, evidentemente, o povo não está preocupado com a eleição presidencial. O povo está preocupado com a inflação, que está comendo o dinheiro dele todo dia no supermercado. Mas, nesse meio tempo, é preciso que esses candidatos, pré-candidatos ou nomes, se coloquem não só como candidato, mas pelo menos como grandes puxadores de votos e construtores de palanques regionais para que a direita possa ter uma vitória estrondosa em 2026, tanto nos governos estaduais como na Câmara e no Senado, principalmente o Senado. É fundamental a direita ter a maioria absoluta no Senado para que nós possamos avançar com as reformas importantes que o Brasil precisa e que muitas vezes são engavetadas por presidente da Câmara. Inclusive, você tem peso. Você imagina um Senado com esses 8, 9 governadores que não podem mais disputar reeleição. Olha que maravilha que seria o Senado. Mudaria completamente o Senado, a qualidade do Senado. Então, nós precisamos trabalhar para criar candidaturas robustas para 2026. Se nós não fizermos isso, nós vamos perder uma chance gigantesca de ter uma grande vitória eleitoral em 2026, porque o povo está cansado de mau governo, de inflação alta e estagnação econômica. Agora, Mota, o Beraldo lembrou bem, né? Nas eleições de 18 e 22, uma enxurrada de candidatos surfaram na onda de Jair Bolsonaro. Muitos se deram bem, outros nem tanto, né? De 18 para 22, alguns receberam um carimbo de traidor. Agora, eu percebo que vários candidatos ou pré-candidatos já nesse ano, ou no ano passado, têm todo o cuidado do mundo para não receber essa classificação, porque querem, eventualmente, também mordiscar alguns eleitores da onda bolsonarista. Mas eu te pergunto, caso as coisas não sejam finalizadas a ponto de permitir que Jair Bolsonaro dispute as eleições, haverá aí uma grande disputa para tentar surfar nessa onda e conseguir o espólio eleitoral de Jair Bolsonaro, ou pelo menos uma indicação dele, ou para uma disputa estadual ou até para uma disputa presidencial. Porque muitas vezes Bolsonaro só vai se manifestar uma vez, para um candidato, e não para 2, 3, 4, né? Eu acho que para a gente avançar nessa discussão, primeiro a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a situação do Brasil hoje, o beco sem saída institucional no qual o país está. A maioria dos políticos não contribui para tirar o Brasil desse beco. Pelo contrário, a gente acabou de falar aqui do superpoder que os presidentes do Senado e da Câmara têm, de engavetar projeto, de botar projeto para votação. A gente não vê nenhum movimento para mudar isso. Virão novos presidentes aí, a gente fica jogando os búzios para tentar adivinhar quais serão as alianças, mas mudar a situação não se vai mudar. A insegurança jurídica do Brasil, do país, continua de vento em popa, também a gente não vê nada acontecendo para mudar isso. Então, essa é uma discussão. Agora, tem a outra discussão, que é a eleição presidencial. Eu prestei atenção no que o Dávila disse e eu queria apresentar a seguinte consideração. Quando alguém diz que Bolsonaro é o único nome, que foi o que eu entendi que o Zema disse, isso não é um desejo de impor um nome de cima para baixo. Não, Bolsonaro é o único nome, vocês que aceitem. Isso é uma constatação da situação do Brasil de hoje.
Você pode pegar um avião e vai para o Rio Grande do Sul, ou vai para a Bahia, ou vai para Roraima. Em todo o Brasil, você vai constatar o mesmo fenômeno de popularidade, chamado Jair Bolsonaro. É lógico que tem gente que faz a pergunta, mas se Bolsonaro não puder ser candidato? Meus amigos, essa pergunta não tem resposta. Se Bolsonaro não puder ser candidato, isso não significa que você vai escolher um outro nome, o nome B, lançar esse nome, e esse nome vai ter a mesma votação, uma votação parecida com a de Jair Bolsonaro. O fato de Jair Bolsonaro não poder ser candidato tem consequências, mas uma dessas consequências não é a eleição de um outro nome indicado pela, abre aspas, direita, né? Porque não existe direita, não existe esse grupo de pessoas unidas, de braço dado, todo mundo junto. Agora, direita, Bolsonaro não pode, quem vai ser? Ah, então vamos votar aqui no fulaninho. Não existe isso. Então, a possibilidade de Jair Bolsonaro não poder ser candidato não é razão para que nós nos deixemos levar por cálculos políticos fantasiosos, na minha opinião, que inclusive desconsideram todo o ambiente no qual nós estamos vivendo, no qual vira e mexe, se ventila como se fosse um balão de ensaio, a possibilidade de cassar, né, o mandato de um governador por uma coisa que ele falou, ou cassar o mandato de um deputado por causa de uma coisa que ele fez na campanha. Meus amigos, a gente não pode ser ingênuo. Se Bolsonaro não puder ser candidato, as pessoas que têm responsabilidade com o destino do país têm que parar e avaliar. Onde é que vai esse jogo? Agora, assumir que Bolsonaro não podendo ser candidato, é só lançar um outro nome, e este nome vai ter uma popularidade suficiente para ser eleito, e segundo, vai ter o seu caminho livre para poder prosseguir nesse processo eleitoral, eu acho que, né, isso está um pouco divorciado da realidade que a gente vive hoje no Brasil. Não é incomum escutar justamente essas projeções que o Mota acabou de mencionar. Se o Bolsonaro não puder sair candidato em 26, Michele Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro teriam a mesma performance, uma performance parecida. Há quem faça a comparação de Lula em 2018, que não pôde disputar, acabou indicando Fernando Haddad. Teve uma performance muito abaixo, provavelmente, do que Lula teria. Dávila, passo para você para trazer o seu ponto em cima do que disse o Mota, por favor. Nós temos de entender que política é feita como um quadro. A moldura do quadro é o contexto. O contexto é o seguinte: se o Brasil estiver afundando economicamente, se o Brasil estiver numa situação institucional muito debilitada, isso vai afetar drasticamente a percepção do eleitor em não querer reeleger um governo que levou o Brasil para o buraco. Esse é o contexto. Então, se o contexto for favorável à renovação política, e é isso que é a coisa mais importante, essa renovação é da direita. É a direita que tem que apresentar essas propostas. E aí, a moldura é o contexto. E a fotografia é o rosto do candidato. E aí vai ser o candidato que for. Então, se não for Jair Bolsonaro candidato, vamos ter que disputar, talvez tenha 2 candidatos, 3 candidatos da direita, mas certamente, e aí eu discordo um pouco do Mota, haverá união num segundo turno. Qual for o candidato que vai para o segundo turno da direita contra o da esquerda, todo mundo vai votar nele, né? E é exatamente o que aconteceu aqui na eleição municipal de São Paulo. Ou seja, chega uma hora que você tem, final, o segundo turno. O segundo turno é um contra o outro. Ter um candidato da oposição que representa essa moldura, com propostas claras para tirar o Brasil do buraco em que esse governo nos meteu, esse vai ter, sim, um voto de união praticamente de todos aqueles que querem a renovação política. De fato, eleição é muito simples, num certo sentido. É renovação ou continuidade do mandato. Se você acha que está muito insatisfeito com o atual governo, você vai votar na renovação. E pode ter mais nomes. E ao ter mais nomes não é problema. No segundo turno haverá essa união que provavelmente não exista no primeiro turno.
É uma pena, porque quanto mais unido, melhor. Mas nós não podemos esquecer das demais eleições. Este é o meu ponto. Porque não adianta nada eleger um presidente da República com um Congresso que não está alinhado com a maior parte das propostas que nós precisamos e que são impopulares, porque são reformas duras que o Brasil precisa fazer para sair deste atoleiro de mais de 20 anos de populismo. Dávila falou que a eleição é algo simples, de fato é, mas com muitas possibilidades, né, Dávila? Olha que curioso. A primeira notícia que nós trouxemos, Gilberto Kassab disse: a atual administração, caso queira disputar a reeleição, não conseguirá sair vitoriosa. Aí a segunda notícia, Romeu Zema defende Bolsonaro e entende que ele é o único nome que pode vencer a esquerda em 26. Aí dificulta, inclusive, a vida dos comentaristas, né, Cristiano Beraldo? Mas o fator determinante é a disputa em 26 com ou sem Bolsonaro? Você acha que esse é o ponto crucial, Beraldo? Não, quando eu disse que o Jair Bolsonaro é aquela moça bonita que todo mundo quer levar para casa, obviamente eu me referi aos candidatos identificados com este universo chamado de bolsonarismo. Então, Romeu Zema, por exemplo, ele obviamente deve a sua eleição em 2018 ao fenômeno Jair Bolsonaro e depois se aliou, sobretudo ali, ficou muito evidente isso na época da pandemia. Foi um governador que se colocou ao lado, apoiando Jair Bolsonaro desde o princípio, então ele tem essa identidade. O próprio Ronaldo Caiado, em razão da sua pauta de segurança pública tão forte, ele acaba tendo um apelo muito grande nesse público bolsonarista. E outro, o Ratinho Júnior, que foi colocado como o preferido, aparentemente, de Jair Bolsonaro naquela entrevista.